Bom, e em mais um dia de sabatinas aos candidatos à Prefeitura de São Luís, o candidato a ser sabatinado hoje será o candidato Geisael Marques. E a gente passa agora a contar o tempo, candidato, para que o senhor possa, então, para que a gente possa explanar o seu mini currículo, tá? Geisael Marques tem 41 anos, é natural de São Bento, formado em jornalismo pela Faculdade Estácio São Luís. Além disso, é publicitário e também apresentador de TV. Esta é a primeira vez que ele vai disputar as eleições para a Prefeitura da capital maranhense. Seja muito bem-vindo, Geisael. A partir de agora a gente já começa o primeiro tempo, serão 2 tempos de entrevista, 15 e 15. Ao final você terá ainda 2 minutos de considerações, então, para propor as suas propostas direcionadas ao público. Começo falando sobre saúde em São Luís. A gente vive em meio a um cenário de pandemia. Teu plano de governo, nas tuas propostas, você estabelece lá algumas situações e uma delas eu destaco que é a marcação de consultas, né? E se pensa em uniformizar isso. Mas antes de conversar sobre esta uniformização desta prestação de serviço, tem um outro problema muito mais sério, que é a questão das vagas, das ofertas. Como equacionar isso num cenário onde a gente tem, por exemplo, um socorrão que tem muitos problemas, muita gente buscando esse serviço sem atendimento, sem falar das consultas? Muito boa tarde, obrigado, Kate. Agradeço mais uma vez o espaço aberto pela TV Difusora, principalmente para o nosso partido que não tem tempo de propaganda no tempo gratuito destinado aos partidos. A gente fica feliz em poder utilizar esses espaços para conversar com as pessoas e falar um pouco a respeito das nossas propostas, né? Marcação de consultas, a Prefeitura até tentou fazer uma espécie de descentralização. Antigamente as pessoas precisavam acordar muito cedo para ir para a central de marcação de consultas na Alemanha. Hoje elas precisam acordar cedo apenas para ir para a marcação de consulta nos bairros. Não mudou muita coisa no ponto de vista de ter que acordar cedo para ir marcar consulta. A gente pensa que a gente precisa utilizar a tecnologia ao nosso favor, né? As pessoas podem ter um aplicativo à sua disposição. Na palma da mão você pode marcar a sua consulta, o seu exame, e isso facilita inclusive que a gente não tenha desperdício de recurso público. Certa vez eu entrevistei o secretário de saúde do município e ele me deu um dado muito importante. Quase 50%, cerca de 50%, preste bem atenção, cerca de 50% das consultas e exames marcados, o cidadão não comparece. E aquele tempo ele passa a ficar ocioso, a máquina não vai funcionar porque não tem como ocupar a vaga. Então, com o aplicativo, se várias pessoas ficam na fila através do aplicativo, o aplicativo manda mensagem 24 horas ou 48 horas antes para confirmar a consulta ou exame. A pessoa não confirma, vai para o próximo, e assim a gente não tem desperdício. Aquela vaga, aquele horário que estava marcado, vai ser ocupado. Então, isso é com a utilização da tecnologia. Em relação à questão de vagas, e você citou explicitamente aí, a questão do socorrão. Está em construção e vai ser entregue para o município de São Luís o Hospital da Ilha. Então, não adianta candidato nenhum outro, como eu já vi alguns aí, querendo ser pai dessa ideia. Não adianta. Qualquer prefeito que venha a ser eleito, ele vai utilizar o Hospital da Ilha, porque o governo do estado está construindo para entregar para a Prefeitura de São Luís. A diferença é a forma como esse hospital vem ser utilizado. Hoje, alguém que entra no Socorrão, que é um hospital de urgência e emergência, a partir do momento que a pessoa faz o procedimento, ela não sai de lá para, por exemplo, se recuperar em outro hospital, ela fica ocupando o leito. E o que nós queremos fazer é aproveitar o Hospital da Ilha como um hospital de grande urgência e emergência, que hoje nós temos apenas os 2 socorrões e o Hospital da Ilha vai ter muito mais vagas do que os 2 socorrões, e a gente faz uma requalificação desses 2 hospitais e eles passam a ser hospital de retaguarda. Significa o quê? A urgência e emergência vai para o Hospital da Ilha e a partir do instante que a pessoa tiver feito o procedimento, ela não ocupa mais aquele leito. Ela sai para o Hospital de retaguarda e abre o leito para uma outra pessoa. Muito bem, o senhor falava agora há pouco sobre a questão da tecnologia, utilizar a tecnologia em favor, né? Mas a gente sabe que isso não é uma realidade da maioria das pessoas que estão em casa, o trabalhador, a trabalhadora. Aliás, muitos perderam, inclusive, suas frentes de trabalho. No seu plano de governo também, o senhor fala sobre uma diminuição do número de secretarias de 33, salvo engano, para 19. E aí, dentro disso, imediatamente a gente imagina, se vai enxugar, vão desocupar as vagas, as frentes de trabalho. É isso, nós vamos ter, então, um cenário de mais desemprego. Ou como é que o senhor pretende equacionar essa conta para que as pessoas também não percam, de repente, suas frentes de trabalho? Não vai haver demissão de funcionário público, ponto. Nós vamos fazer cortes onde
precisa e é possível fazer cortes de gastos. Por exemplo, a partir do instante que eu diminuo de 33 para 19 secretarias, veja bem, eu tenho aí menos 14 secretários, menos 14 secretários adjuntos, menos 14 carros à disposição, menos 14 prédios alugados, né? Inclusive, nessa questão de prédios, eu pretendo fazer um centro administrativo da prefeitura. Nós temos hoje órgãos públicos que funcionam em prédios privados, alugados. Nós vamos desalugar e colocar para funcionar em prédio público. Então, é dessas economias que eu falo. O funcionário público, Kate, pessoas que estão em casa, a maior parte deles está numa faixa salarial que, por exemplo, você pegar um funcionário como um secretário que ganha cerca aí de 13 mil reais, e você tem um funcionário público que ganha 1.300, eu precisaria demitir 10 para ter uma economia de 13 mil reais. Com apenas menos um secretário, eu tenho uma economia de 13 mil reais. Então, são os funcionários públicos que dão o seu sangue, que fazem o serviço público funcionar. Eles precisam ser valorizados, qualificados, eles precisam ter condições boas, salubres de trabalho. E é isso que nós pretendemos fazer, inclusive na questão das secretarias que vão ser extintas ou que seus serviços, é importante dizer isso também, serviço público não vai deixar de existir. Os serviços que existem nas secretarias que podem ser extintas serão agregados a outras secretarias. Da mesma forma, aqueles funcionários dessas secretarias serão realocados, inclusive em outros órgãos que serão criados, que são as 5 subprefeituras e também mais um PROCON municipal. Então, eu quero tranquilizar a todos que, ao contrário, nós queremos abrir mais vagas, como, por exemplo, para a Guarda Municipal e outras áreas que eu acho que são necessárias. Por isso mesmo, a gente pensa em enxugar a máquina pública, enxugar o custeio que nós temos, para que a gente possa ter um pouco de dinheiro sobrando para investir em outras áreas. Mas esse volume de pessoas, então, seria incorporado, esses serviços e volume de pessoas incorporados, portanto, nestas demais secretarias que teriam, então, que absorver esses serviços? Exatamente, porque veja bem, vamos fazer aqui um cálculo rapidinho. Nós temos 33 secretarias, órgãos e fundações. A gente diminui para 19 no formato atual, mas eu ainda vou criar um PROCON municipal e mais 5 subprefeituras. Portanto, na conta total, a gente vai diminuir de 33 para 25. Então, nós temos onde realocar esses funcionários, né? Nós temos 5 subprefeituras, nós temos o PROCON municipal e nós vamos agregar, repito, os serviços das outras secretarias, das secretarias que serão extintas naquelas que restarão. Então, eu não tenho dúvida com relação a isso. Não vai haver demissão de funcionário público. Muito bem, sobre mobilidade urbana, que é um assunto que, na verdade, é extremamente recorrente e quem sofre diretamente é quem está em casa, esse trabalhador e essa trabalhadora que precisa acordar muito cedo, muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, para poder chegar cedo no seu trabalho. E a gente sabe que São Luís cresceu, as pessoas estão buscando outras frentes de locais para poder viver e, indiscutivelmente, as linhas não atendem, né, esta grande demanda. Discutir mobilidade, candidato, para os próximos 4 anos, tendo, portanto, ainda, né, que enfrentar um contrato que a gente sabe que está vigente, onde quase ninguém consegue entender essas cláusulas contratuais, onde estabelece quais são os deveres e os direitos, no meio, repito, está a população sem ônibus, com a falta do ônibus, condições precárias, superlotação, sem falar, inclusive, dos terminais de integração para que essas pessoas possam ter de fato mobilidade. Na sua concepção e no seu plano de governo, o que regimenta exatamente a mobilidade para que quem está em casa entenda basicamente o que ele pode esperar para os próximos 4 anos? Olha, o tempo aqui é muito exíguo. Eu quero inclusive pedir às pessoas que acessem o nosso site geisael18.com.br para acompanhar todas as nossas propostas, inclusive com um pouco mais de detalhe também nas minhas redes sociais. Mas eu preciso dizer, Kate, que a licitação que foi feita em São Luís do transporte público não resolveu nada. E quero dizer a você de casa que as empresas que prestavam esse serviço antes da licitação são as mesmas que ainda prestam. Isso, inclusive, é suspeito. Eu vou buscar os caminhos jurídicos legais e, se eles existirem, eu vou anular essa licitação. Veja bem o que eu estou dizendo aqui. Eu vou buscar os caminhos legais para anular essa licitação e fazer uma nova concorrência para que, inclusive, empresas que prestam bons serviços em outras capitais possam concorrer aqui. Não é possível que empresário de ônibus em São Luís continue dando as cartas no transporte coletivo dessa cidade. Agora, quando a gente fala de mobilidade urbana, nós temos outros atores aí que são importantes ser lembrados. E mobilidade urbana também se trata de trânsito. E quando você fala de trânsito, fala de infraestrutura também. É tudo muito interligado.
E por isso que eu falo que o próximo gestor de São Luís, ele precisa ser um nexialista, precisa fazer nexo entre todas as áreas. Na mobilidade urbana, nós temos a proposta, inclusive, de mexer em leis, por exemplo, lei dos taxistas, para dar condições para que o taxista ele concorra em pé de igualdade com os motoristas de aplicativo. Do mesmo modo, a lei dos aplicativos aprovada na Câmara não é boa. Nós pretendemos mexer também para dar condições boas para quem utiliza essas duas modalidades, táxi e aplicativo, e para quem trabalha também. De outro modo, os carrinhos lotação, que prestam excelente serviço, especialmente na área Itaquibacanga, nós temos que buscar um caminho legal para normatizar e legalizar esse serviço, que hoje eles atuam numa brecha da lei. Então, são vários atores. E quando a gente fala de mobilidade, fala também de ciclovias e ciclofaixas, que nós temos no nosso plano de governo. Acesse o nosso site e confira tudo. Nós estamos falando também de sinalização moderna, com sinais inteligentes. Está lá no nosso plano de governo, para melhorar a trafegabilidade. Mas o mais importante, eu quero destacar aqui que um novo corredor de transporte será tirado do papel em nossa gestão. Um corredor de transporte que começa na BR-135, na Vila Funil, passa ali abeirando o muro da Infraero, passa pelo Parque Independência, atravessa a Maiobinha, chega até a Estrada da Maioba. Essa é a primeira etapa. A segunda etapa vai da Estrada da Maioba até o Araçagi, onde o governo do estado já está implantando o BRT. Esse projeto já existe, está no Ministério das Cidades. Faz tempo, chegou a ter recurso empenhado, inclusive. Ninguém teve coragem de tirar do papel. Nós vamos buscar parceria com o governo federal e com o governo estadual para tirar do papel esse corredor de transporte, que é importante, porque aquela região por onde passa, eu já citei aqui, ali, por exemplo, na área do São Raimundo, Santa Bárbara, Cascavel, teve um grande boom no que diz respeito a imóveis de habitação popular. Entretanto, os serviços públicos não cresceram na mesma proporção, como o transporte público, por exemplo. E nós queremos buscar solução para oferecer, claro, qualidade de vida, inclusive no modo das pessoas se deslocarem para essas pessoas dessa região. Candidato, eu imagino que seja em médio e longo prazo, principalmente em razão da busca por esse recurso. Em curto prazo, que é o que a população, o cidadão, precisa obter informação, o que é que o senhor pensa em fazer para, ao menos, minimizar essa situação de poder pegar o ônibus, de ter acesso a esse transporte, principalmente para esse trabalhador também que está à noite trabalhando, né? Que muitas vezes sai desse trabalho meia-noite, por exemplo, precisa contar aí com um corujão, só tem uma passagem para poder voltar para casa, não tem como disponibilizar de táxi, de aplicativo, enfim. Coisas que podem ser mexidas imediatamente, por exemplo, é a mudança no bilhete único. Eu vejo até que tem outros candidatos que têm a mesma proposta, eu acho que são propostas boas, a diferença é de quem pode ou de quem não pode implementar. Eu acho que nós temos condições de implementar justamente pela nossa forma de caminhar de maneira independente, sem estar atrelado a esses grupos políticos e financeiros que geralmente, veja bem, a trama, o entremeado do poder faz com que os empresários estejam ligados também a esses grupos políticos. Então parece assim, não mexe comigo que eu não mexo contigo, eu vou mexer, eu estou dizendo, eu vou mexer, não tenho rabo preso com ninguém, eu vou fazer o que precisar ser feito. Minha senhora, meu senhor, tenha confiança que eu tenho condição de fazer por causa da independência e da liberdade, da maneira como nós estamos caminhando. Bilhete único, outra coisa, chega ônibus novo, aí a prefeitura lardeia, ônibus novo, vai lá no Recanto Verde ver se tem ônibus novo, vai lá na Vila Itamar ver se tem ônibus novo, vai lá no Maracujá ver se tem ônibus novo, quer dizer que só chega ônibus novo para a classe média, tem que chegar também para o pessoal da zona rural, para o pessoal da periferia. Tem que ter condição de transporte digno, não somente para quem mora nessa região mais aproximada do centro da cidade, não. A região da zona rural sofre muito com isso. E é possível, sim, que a gente atue nisso de forma imediata. Outra coisa, você tocou numa coisa muito importante. Eu vou fazer um lanche bem ali no Deck Delícia, na Coama ali, e 10 horas o rapaz já tem que fechar o trailer, porque se ele perder o ônibus dele, meu Deus do céu, só pega o corujão. É um absurdo que o trabalhador, ele tenha que sair às pressas do seu trabalho, e se ele perder um ônibus, ele só vai chegar em casa 1h da manhã. O que a gente resolve isso como? Tem ordem de serviço para a quantidade X de ônibus na cidade, e o empresário não bota para rodar. Como é que resolve? Subprefeitura, com a Superintendência de Trânsito e Transporte, fiscalizando, botando para rodar. E outra coisa, não pode eles fazerem o que quiserem e não ter punição. É preciso que a gente tenha regras e tenha mecanismo de gestão para punir. Vem cá, quantos ônibus aí na ordem de serviço? Para rodar até que horas? E aí, a Superintendência de Trânsito e Transporte atua nisso, multa. E, parceiro, é o seguinte, transporte público, os empresários aqui vivem reclamando. Porque está tendo prejuízo, não dá lucro. Pega o beco, parceiro. Te manda, sai, abre, que tem outro empresário querendo trabalhar. Fica só reclamando e não larga o osso.
Muito bem, candidato, a gente tem alguns segundos, mas nós vamos para o intervalo, nós temos 33 segundos, não vai dar tempo do senhor responder, portanto, as perguntas que o senhor vai selecionar na tela, então a gente retoma no segundo bloco, aí o senhor escolhe as 3 perguntas para poder, então, respondê-las. Você fica aí, é um instante só, a gente vai no intervalo, já já a gente volta. Estamos de volta com a sabatina, os candidatos à Prefeitura de São Luís. Aqui ao meu lado o candidato Geisael Marques, que tem como vice a Janicelma Fernandes, que é porta-voz, inclusive, do Sustentabilidade. Candidato, o tempo passa a rodar novamente a partir de agora, contando, portanto, os 15 minutos que o senhor tem do segundo bloco. Então, agora a gente passa a exibir as 3 perguntas que serão escolhidas por ele e logo mais ele vai responder a elas. Candidato, lembrando que o senhor escolhe a partir do nome, do número e a indicação do bairro também. Na sua tela, já pode escolher, inclusive. Muito bem, eu quero o número 18, do Lúcio Novaes da Coama, e 1 e 8, do Ivan e do Nilson Araújo. 1 e 8, do 18. Pão de Açúcar, 8, Nilson Araújo da Vila Dom Luiz e o 18, portanto, Lúcio Novaes da Coama. Pronto, então estão aí as 3 perguntas. A gente vai passar a exibir agora a primeira delas na sua tela. Silva, do bairro do Pão de Açúcar, no Nil. Quero fazer uma pergunta para os candidatos sobre mobilidade urbana, principalmente para o meu bairro, que já é um problema crônico no bairro. Quero saber qual é a proposta que eles têm para resolver o nosso problema. Ivan, obrigado pela pergunta, meu querido. Eu acho que eu estava adivinhando a tua pergunta, que nós falamos a respeito desse assunto no bloco anterior. Então vamos aproveitar para a gente falar de outra coisa. Eu peço desculpas para a gente aproveitar o tempo, tá bom? Então você passa, né? É porque a gente já falou sobre mobilidade urbana. Então tá bom, né? uma resposta aí do próprio candidato. A gente passa então à segunda pergunta. Nilson Araújo, eu moro na Dom Luiz. Qual é a proposta deles para colocar as pessoas novamente no mercado de trabalho? As pessoas já estão paradas, por exemplo, há meses, aí eu tenho vizinhos que já estão há 2 anos praticamente parados, só fazendo bico. Então o que eles poderiam fazer para ajudar essas pessoas? Ótima pergunta, muito bem. É uma preocupação que está latente, né? Especialmente que a gente tem aí problemas decorrentes da pandemia da Covid-19. Muitas pessoas perderam seus empregos, alguns pequenos empresários, microempresários perderam seus negócios. E eu sempre penso nas coisas a curto, médio e longo prazo. Eu recebo muitos pedidos de indicação de emprego todos os dias. Sempre recebi, como jornalista, como pessoa pública, as pessoas me pedem. E eu costumo dizer a algumas pessoas o seguinte: olha só, não adianta a gente resolver o problema de uma pessoa particularmente, 2 pessoas. O que precisa é que a economia do país tenha uma retomada. E o que precisa é que a nossa cidade tenha condições de oferecer para o seu povo qualidade de vida, emprego. Então tudo precisa funcionar de forma orgânica e de forma muito... a oferecer de fato um ambiente propício para a geração de emprego. Mas a curto prazo, o que nós pretendemos fazer? A Prefeitura, ela sempre está investindo em obras. Eu quero aqui levantar, inclusive, uma crítica muito pontual à Prefeitura de São Luís. Estive fazendo uma caminhada lá no Tibirizinho e encontrei o pessoal fazendo a finalização de um serviço de asfaltamento. E eu fui pedir o voto das pessoas, dos trabalhadores que estavam lá, e dizer: não, eu não sou daqui, você é de onde? Do Rio Grande do Norte. E eu fui perguntando um a um. A empresa que está fazendo o serviço para a Prefeitura de São Luís, ela é de fora. Não está gerando emprego aqui. Veja bem, aquele que tem a responsabilidade primeira de oferecer um ambiente para que a gente tenha emprego é o primeiro a trazer gente de fora para trabalhar na nossa cidade. Prefeito Edivaldo, respeito com os maranhenses e especialmente com os ludovicenses. Nós temos no nosso plano de governo a ideia, inclusive, de oferecer às pessoas das próprias comunidades serviço, como através de um programa chamado Mutirão Nosso Bairro, que está no nosso plano de governo. Pequenos serviços como praças, pequenas obras de reforma de escolas e de creches podem ser realizadas com a mão de obra da própria comunidade. Através de uma instituição no próprio bairro, a Prefeitura abre um edital e contrata a mão de obra da própria comunidade através da instituição, fornecendo a mão de obra. Veja bem, quantos problemas nós resolvemos de uma vez? Efetivamente se faz a obra, você gera emprego e renda na própria comunidade, faz a economia circular, você desperta sentimento de amor e pertencimento, quem fez cuida, e ainda mais, você faz muito mais barato do que contratar uma empreiteira. Dá certo,
Tem exemplos disso funcionando aqui no Maranhão com Rua Digna, por exemplo. Nós queremos aplicar esse modelo a curto prazo em São Luís, mas a médio e longo prazo nós precisamos trabalhar com qualificação e criar um ambiente propício para que o empresário possa dispor de vagas. E para isso, a gente tem que atuar na qualificação profissional. Um dos nossos programas no plano de governo é também o Canteiro Escola. Muitas empresas de fora, aliás, daqui, grandes empresas, elas geram mais empregos para pessoas de fora do que daqui. E elas têm duas alegações: falta de qualificação e falta de experiência. Com o Canteiro Escola, nós treinamos o jovem, nós capacitamos o jovem nos próprios equipamentos que eles virão a operar no futuro, e essas horas de treinamento, elas já contam como experiência. E mais, atuando também na legislação, de modo que o município possa oferecer como contrapartida, renúncia fiscal, a empresas que oferecerem o mínimo de percentual de mão de obra local. Ou seja, a contratação mínima de um percentual de mão de obra local. Assim a gente atua de modo a oferecer soluções a curto, a médio e longo prazo. Muito bem, a terceira pergunta na sua tela. Meu nome é Lúcio Novaes, sou do bairro da Coama, e o meu questionamento aos candidatos é com relação a uma política pública voltada para os animais de rua, sejam gatos, cachorros. Se tem alguma proposta com relação à implantação de um hospital público, né, veterinário, para atender a comunidade de forma geral e também resgatar esses animais de rua, né? Essa que é a minha pergunta. Obrigado, Lúcio. Está no nosso plano de governo. Gostaria, inclusive, Lúcio, de te convidar para olhar no meu Instagram, @geisael_. Você vê o amor que eu tenho pelos animais. Eu tenho lá em casa, hoje são 13 animaizinhos, a maioria resgatados de rua. Recomendo que as pessoas façam isso. Não compre pet, não, tá? Tem muito animalzinho precisando ser adotado. E às vezes pequenas ações, elas servem também como alento para esses animais de rua. Como, por exemplo, colocar uma vasilhinha, aquele púlcaro de manteiga, lava ele bem lavadinho, coloca uma água limpinha na sua calçada todos os dias, para os animais beberem uma água limpinha, tá? Se você puder comprar um saquinho de ração, mesmo que você não tenha animal em casa, faça isso também, tá legal? Eu tenho o maior amor pelos animais. Inclusive, no nosso plano de governo, tem sim a ideia de criar uma clínica municipal veterinária. Agora, veja bem, não dá para atender todo mundo, né? De uma vez só. A gente precisa eleger prioridades. E com a prioridade para pessoas que são inscritas em programas sociais de baixa renda, né? Animais resgatados de rua e animais de abrigo, cães e gatos. Então, essa é a proposta inicial. A gente pode avançar mais? Pode. Mas onde já não tem nada que funcione na cidade dessa forma, ter isso inicialmente já é um grande avanço. E colocar o centro de zoonoses para funcionar de forma correta, tá bom? Obrigado pela pergunta. Não esquece de me seguir no Instagram, @geisael_. Inclusive tem um destaque no meu Instagram só para os meus bichos lá em casa, tá? Muito bem, portanto, o candidato ele acabou de responder as 3 perguntas selecionadas por ele e a gente passa então a continuar a sabatina com temas livres. Vamos falar de educação, candidato? Vamos lá. O senhor também propõe agora, de forma imediata, né, de acordo com as suas falas e também com as suas aparições, uma espécie de diálogo, né, com professores, pais, com a comunidade escolar, em razão deste cenário que a gente vivencia hoje. Muito bem. Pais, mães em casa, filhos em casa, o desemprego, escolas precisando ser preparadas para receber esses alunos, quase 8 meses, um déficit gigantesco para a educação. Como recuperar esse tempo? Tem isso proposto lá no seu plano? Na verdade, alguma estrutura emergencial para equacionar esse déficit, candidato? Olha, o que nós pensamos em relação à educação no que diz respeito a essa volta às aulas imediatamente, eu preciso inclusive fazer uma crítica e um apelo ao prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda. Edivaldo Holanda, não é porque você está nos últimos 2 meses de governo que você vai deixar de mão as escolas para entregar a bomba para o próximo prefeito, seja quem for. Tenha responsabilidade, prefeito, com todo o respeito que ele tem, e o senhor sabe o carinho que eu lhe tenho pessoalmente, mas tenho críticas inclusive à sua gestão, especialmente nessa área. O senhor está gastando cerca de 350 milhões de reais de 2 empréstimos, destruindo praças para refazê-las do zero e recapeando ruas que já tinham asfalto, né? É importante o asfalto, é importante a praça? Sim, senhor, mas eu daria prioridade à reforma das escolas neste momento, aproveitando que as aulas estão paradas. Tem escolas com goteiras, com banheiros quebrados. É importante fazer essa requalificação para que de forma responsável o senhor entregue a rede escolar para o próximo prefeito, para que ele tenha, inclusive, menos trabalho e ele precise fazer apenas um planejamento para essa volta às aulas.
A minha ideia é de requalificar as salas de aulas, os banheiros, preparar as escolas para esse momento de pandemia e implantar um modelo misto de ensino, presencial e remoto, através de chips e equipamentos para que as crianças possam ter acesso às aulas em casa enquanto uma parte está na escola, por causa da questão da proximidade. Mas para isso, já era preciso que a prefeitura estivesse pensando nisso neste momento, porque senão vai atrasar o calendário escolar para o próximo prefeito que assumir no dia 1º de janeiro, que vai precisar ainda fazer a requalificação das escolas. É isso que a gente pensa para imediatamente. Entretanto, é importante dizer o seguinte, ó, ninguém tem solução. Inclusive, não acredite nessas mentiras desses candidatos que passam no horário eleitoral, que virou um concurso de mentira, e que o cara fala como se ele já tivesse solução para tudo. É mentira. A gente só vai saber a real situação de tudo, econômica, financeira, a hora que estiver sentado na cadeira de prefeito. E por isso mesmo é importante a gente ouvir e saber das pessoas de quem está calçando o sapato. Eu proponho diálogo com professores, pais de alunos, diretores de escolas, porque essa é a nossa proposta. A partir desse modelo, a gente precisa encontrar o que é o ideal para a volta às aulas. E nada melhor do que falar com os atores que estão diretamente ligados ao ensino, que são os professores, diretores e pais de alunos. Então, tecnicamente, seria, buscar uma estruturação do ponto de vista dos prédios? Seria isso? Não só isso, mas também isso que eu acho que é o principal, para poder oferecer segurança para as crianças. E ver qual é que é o método a ser adotado para o acesso dessas crianças às escolas. O que nós vamos ter na porta? É um tapete higienizador? É o que? É o álcool gel? Então tudo isso precisa ser planejado. Já era para estar sendo feito isso agora, porque o prejuízo é enorme. Eu que estudei em escola... calendário, né? Eu que estudei em escola comunitária, gente, eu sei a importância de a criança estar dentro da escola e principalmente no tempo certo. É um tempo que não se retoma. Isso é uma irresponsabilidade com o futuro dessas crianças. Muito bem, falar rapidamente de segurança para dar tempo do senhor fazer as considerações finais. A gente sabe que é uma obrigação do Estado, mas também é uma responsabilidade de todos nós. Estratégias para a segurança do ponto de vista do município, da gestão municipal. Mais uma vez eu digo que falar de segurança pública apenas como algo de responsabilidade da polícia, da guarda municipal, e é o que a gente costuma fazer, é equivocado. Porque a segurança pública, ela começa muito antes. Começa na questão social, é antes de tudo uma questão social. Questão de você ter oportunidade de emprego e renda, oportunidade de estudar, oportunidade de lazer, e isso é responsabilidade direta do município. Oportunidade para que as mães e pais tenham onde deixar os seus filhos em creches, estudando, inclusive creche de tempo integral, para que eles possam trabalhar de forma tranquila. Tudo isso faz parte da segurança pública. Volto a dizer, todas as áreas estão interligadas e por isso São Luís precisa de um bom gestor que saiba fazer nexo entre as áreas. Entretanto, falando objetivamente, no nosso plano de governo prevê aumentar o número de guardas municipais, que proporcionalmente falando, São Luís tem um número menor de guardas municipais do que São José de Ribamar. E a gente tem que atuar em outras frentes também, como por exemplo, programas como Horta Comunitária têm diversos vieses, não só de segurança alimentar, mas como de urbanismo. Os terrenos que serão utilizados para hortas comunitárias, eles serão limpos, iluminados, entregues para uma instituição, para a população, e a partir dali, aquilo que era abrigo de marginal, aquilo que era abrigo de insetos, passa a ser utilizado como forma de segurança alimentar e oferecendo também mais segurança na própria via. Todo mundo fala, iluminação, esporte, lazer, tudo isso faz parte da segurança pública. Muito bem, agora o senhor tem 2 minutos, portanto, para fazer suas considerações finais ao público de casa. Eu quero fazer um alerta para você. É minha responsabilidade. Mais do que disputar a eleição de São Luís, é trazer mensagens, plantar uma semente para que ela brote no seu coração. Nós temos uma responsabilidade enorme na política, porque a política é um fator transformador da sociedade. Entretanto, nós vemos políticos fazendo da política uma forma de se servir do povo, fazendo o povo achar que está sendo servido. Isso está errado. Não aceite mentiras. Gente prometendo pagar auxílio municipal, isso é mentira, só para pegar o seu voto. Nós estamos precisando de postos de saúde funcionando. Gente prometendo clínica da família é mentira para pegar o seu voto. Prometendo almoço e janta para trabalhador é mentira, é só para pegar o seu voto. Não vão fazer. Nada do que está no nosso plano de governo se parece com isso. Nós temos propostas viáveis. Nós pensamos em fazer um governo sustentável do ponto de vista ambiental, econômico e financeiro. E mais do que isso, eu quero dizer a você
que eu, Janicelma Fernandes, a minha vice, e a nossa equipe está preparada para implantar um modo de governo em São Luís moderno, descentralizado, participativo, sustentável, invertendo prioridades, priorizando as pessoas mais pobres, aquelas que mais precisam. Isso aqui não é discurso, não. Eu fico triste quando as pessoas passam a falar de política como se política fosse uma forma de se servir do bem público. E não é. Nós precisamos dar o troco. Eles querem se parecer com você neste momento. Querem andar de ônibus, comer mocotó, pastel de feira. É um fingimento danado. Deveriam criar vergonha na cara. São políticos, filhos de políticos, ricos, filhos de ricos, moradores de áreas nobres da cidade que nunca andaram de ônibus, nunca precisaram correr atrás de um emprego para ter um salário mínimo para pagar uma conta. Quando você votar 1 e 8, 18 e aparecer a minha foto na urna, não será apenas eu. Será a representação da imagem do povo da periferia, do povo que é esquecido durante 4 anos e só é lembrado em época de eleição. Eu preciso do seu voto, no número 18, para a gente fazer um governo transformador em nossa cidade. Muito bem, terminou o seu tempo. Queria te agradecer mais uma vez a presença aqui, Geisael Marques. Lembrando que amanhã a gente volta com a nossa série de sabatinas e o candidato será Rubem Júnior, do PCdoB. Um instante só, a gente vai para o intervalo e volta já.